Amado e amada de Deus, que alegria nos encontrarmos novamente para continuar crescendo na nossa fé. Nós vamos continuar falando sobre a liturgia, falando sobre esta obra de Deus entre nós. Vem com a gente, pega a sua Bíblia, vamos juntos rezar e aprofundar os mistérios da nossa fé. Vamos pedir a força do Espírito Santo sobre nós para que possamos aprender dele aquilo que é necessário para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir na carta de São Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 8, versículo 14. E a palavra de Deus diz: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra da carta de São Paulo aos Romanos nos traz de modo muito particular, muito forte, a Trindade Santa neste nosso processo de santificação. E é justamente sobre a Trindade Santa na liturgia que nós vamos falar hoje, neste nosso vídeo, neste nosso encontro. Vamos falar sobre esta Trindade para a qual caminha a Igreja através da liturgia. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta a liturgia como obra de Deus pelo seu povo. É justamente este serviço de Deus para nós e de nós para Deus, onde Ele mesmo se revela aos nossos corações, se revela ao nosso interior, ao nosso íntimo, ao nosso ser. E para que Deus se revele, é preciso justamente que Ele esteja inteiro na liturgia. E Deus está inteiro na liturgia. Quem é Deus? Deus é a Trindade Santa, a comunidade perfeita de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas que são o único e mesmo Deus. E quando o Catecismo fala sobre esta Trindade Santa, ele justamente nos diz que a liturgia é obra da Santíssima Trindade. A liturgia, esta obra de Deus, é obra de Deus inteiro, não somente do Pai, ou somente do Filho, ou somente do Espírito, mas das três pessoas divinas. Nós vamos tentar entender isso nesse momento, nesse vídeo. Semana passada nós falamos que a liturgia é a fonte e o ápice da vida da igreja. É justamente fonte porque é da liturgia que a igreja nutre, que a igreja bebe para continuar caminhando. Mas aí surge a pergunta: se a liturgia é fonte da vida da igreja, quem é a fonte da liturgia? Seriam os escritos dos padres da igreja? Seria a Sagrada Escritura? Seria o ensinamento dos bispos, dos papas, dos pastores da igreja? Não. A fonte da liturgia vai além de tudo isso. A fonte da liturgia é aquela fonte sem começo, é aquela fonte eterna. É o próprio Deus.
Pai Todo-Poderoso, a fonte da liturgia. E este Deus Pai, que é fonte da liturgia, é aquele que derrama sobre nós a abundância e a totalidade de suas bênçãos. Através de cada celebração litúrgica, e aqui não falo somente da missa, mas dos sacramentos, dos sacramentais, das bênçãos, das orações comunitárias da igreja, em cada um desses momentos da liturgia da igreja, Deus derrama sobre nós a totalidade da sua bênção. Deus derrama-se inteiro sobre nós, sua igreja. E o catecismo vai dizer para nós que abençoar é uma ação divina e uma ação que dá a vida, esta vida que vem do Pai. Este Pai que é fonte da nossa vida na igreja. A bênção do Pai para nós é ao mesmo tempo palavra que guia, que ensina, que instrui, e dom que contempla, que aumenta, que fortifica a nossa caminhada de fé. E esta bênção de Deus é a sua obra para nós, desde o início, desde a criação até o fim dos tempos, quando todos os que nos precederam, nós que aqui estamos e aqueles que virão depois de nós, todos estaremos na eternidade diante da face de Deus. E eu quero aqui refletir com você, meu irmão, minha irmã, um parágrafo muito bonito e muito forte do Catecismo da Igreja Católica. Você pode até acompanhar no texto que vai aparecer aqui. Na liturgia da Igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós, ele nos cumula com suas bênçãos e por meio dele derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Essa beleza da comunhão da Trindade, onde Deus inteiro se faz presente na liturgia da igreja, que derrama sobre nós a abundância de suas bênçãos. A liturgia também é obra da pessoa do Filho, de Deus Filho encarnado, morto e ressuscitado. Esta liturgia, que é obra do Filho, visa justamente 4 pontos. Primeiro, Cristo é glorificado. Nós celebramos a ressurreição gloriosa, o mistério pascal de Jesus. Este é o fundamento da nossa fé. Esta é a razão da nossa fé. É de onde vem a nossa força de gritar que somos cristãos. E esse Cristo glorificado na vida da igreja, na liturgia da igreja, iniciou esta glorificação estando presente na igreja dos apóstolos. Nós não celebramos na liturgia porque um Papa nos disse que deveríamos celebrar assim, porque alguém um dia acordou e teve a brilhante ideia de fundar uma igreja e dizer que o jeito certo deveria ser esse. Mas nós celebramos a liturgia porque Cristo entregou aos apóstolos a missão de continuar a sua missão. Veja como é forte isso. A missão dos apóstolos foi continuar a missão de Jesus Cristo. E continuando a missão de Jesus Cristo, os apóstolos receberam a missão de continuar santificando os membros da igreja, os irmãos, confirmando cada um e cada um na fé. Santificar os irmãos não porque eles tinham este poder de santificar, mas santificar os irmãos porque através da sua ação apostólica levavam os irmãos a Cristo. Jesus, glorificado através dessa igreja dos apóstolos, está presente na liturgia desta terra. Está presente quando nos reunimos para rezar. Está presente quando partimos o pão em seu nome. Está presente quando proclamamos a palavra na igreja. E veja como é forte. Isso
que o próprio catecismo nos ensina, lá no parágrafo 1088. Para levar a efeito tão grande obra, Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas, presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Jesus está presente tanto na pessoa do sacerdote que celebra a Eucaristia, que preside a Eucaristia, quanto no pão e no vinho consagrados, corpo e sangue de Cristo, para a nossa salvação. Jesus está presente por sua força nos sacramentos, a tal ponto que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Jesus está presente por sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala quando são lidas as Sagradas Escrituras na igreja. Jesus está presente finalmente quando a igreja reza e salmodia. Ele que prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Jesus está presente em toda a ação litúrgica que a igreja nesta terra faz. E veja como é belo. Jesus glorificado, através da Igreja dos Apóstolos, presente na liturgia desta terra, nos leva a vivenciar já aqui a liturgia do céu. Todas as vezes em que nos reunimos para rezar como igreja, unidos, todas as vezes que celebramos a Eucaristia e os demais sacramentos, todas as vezes que invocamos as bênçãos de Deus sobre nós, é como se nós saíssemos um pouquinho desta terra e entrássemos por um instante na eternidade. É como se nós deixássemos tudo para trás e por um momento estivéssemos presentes no céu. E realmente é no céu que nós estamos quando celebramos a liturgia, quando nos unimos como igreja. Por fim, a liturgia é obra do Espírito Santo presente na igreja. O Espírito Santo que move, que dá vida, que realmente nos impulsiona a levar Jesus ao mundo. E o catecismo, a doutrina da igreja é muito forte quando diz para nós: o desejo e a obra do Espírito no coração da igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado. O Espírito Santo, ele realmente quer que nós estejamos nesta comunhão de vida e de amor para caminharmos como igreja e principalmente para caminharmos como povo ressuscitado. A ressurreição de Cristo, através da força do Espírito Santo, toca cada um de nós, filhos e filhas da igreja. Este Espírito Santo prepara o nosso coração, o nosso ser, para acolher Jesus Cristo na liturgia. É Ele que nos coloca o desejo de celebrar, o desejo de estar em comunidade. É Ele que desperta em nós o desejo de viver com Cristo e assim nos prepara para receber Jesus na liturgia, de modo especial na Eucaristia. Este Espírito Santo de Deus é quem atualiza o mistério de Cristo. E aqui eu quero com você ler esse parágrafo do catecismo tão forte, tão bonito. Você vai poder me acompanhar. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações, mas em cada uma delas sobrevém a efusão, o envio do Espírito Santo, que atualiza um único mistério de Cristo. Veja como isso é forte. Ao longo de cada ano litúrgico, nós repetimos as celebrações. Nós repetimos as datas celebrativas e comemorativas da igreja.
mas não repetimos o mistério, porque o mistério é único, ele já aconteceu e ele simplesmente se renova, se atualiza em nós, se torna sempre presente e nunca repetitivo. A liturgia, ela acontece na vida da igreja pela comunhão do Espírito Santo. Porque é quando celebramos a liturgia que o Espírito Santo nos coloca em comunhão com a única família de Deus. Aquela família reunida sob o mesmo Pai, unida com o mesmo Cristo, animada pelo mesmo Espírito Santo. Nós possamos então, irmãos e irmãs queridas, entender isto. Entender que a liturgia é obra da Trindade Santa. É uma obra para a nossa santificação. Quando vivemos a liturgia, recebemos todas as bênçãos do Pai. Participamos com Cristo já numa antecipação do céu. E nos tornamos um só corpo no Espírito Santo. Por isso nós dizemos em todas as Eucaristias, fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que você possa ter colhido os frutos deste programa de hoje, desse estudo de hoje, e que você possa continuar conosco. Teremos ainda 2 programas sobre a liturgia, e que você possa continuar aqui com a gente para continuarmos crescendo na fé. Não deixe, não esqueça, se inscreva no canal da nossa paróquia, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei, compartilhe para muita gente. Você que nos acompanha pelo Facebook, deixa aí o seu comentário, a sua reação, o seu amei, porque o amei é para a obra de Deus, e contribua com a nossa paróquia. Nos ajude a continuar evangelizando. Seja dizimista, seja um doador através das estrelinhas do Facebook, mas não deixemos de evangelizar, de contribuir com a evangelização e, principalmente, não deixemos que morra em nós o desejo de continuar crescendo na fé. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.